Evangelho de João, capítulo 10, diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Jesus, ele sempre usou figuras de linguagem, para ilustrar o seu ensino, para fortalecer aquilo que ele queria dizer. Jesus sempre usou figuras de linguagem para isso. E aí nesse texto Jesus disse, olha, convivendo naquele meio ali onde existia muitos líderes religiosos, existia mestres do farisaísmo, existia mestres saduceu, doutores da lei, e esse pessoal todo tinha o status de líder, líder de um povo, daqueles que conheciam o caminho, daqueles que se portavam como oráculos de Yahvé, aqueles que detinham a palavra, o conhecimento, a direção de Deus para a vida das pessoas. E aí Jesus chega e diz, olha, aquele que não entra pela janela no aprisco das ovelhas e sobe por outro lugar, ladrão e salteador. Mas só que essa figura de linguagem, essa metáfora que foi usada por Jesus, ela também se aplica nos nossos dias, se referindo àqueles que se postulam como líder do povo de Deus, se postulam como líder da igreja e até se postulam como pastor para apacentar o rebanho de Deus. E muitos não estão no ministério, não chegaram ao ministério por ter essa certeza de que ouviu a voz de Deus, por verdadeiramente ter tido uma experiência com Deus de vocação. E aí Jesus deixa uma advertência nessa metáfora que ele usa muito séria, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas. As ovelhas estão, onde é que as ovelhas estão? As ovelhas estão no reino de Deus. As ovelhas, elas fazem parte do rebanho de Deus, da igreja do Senhor Jesus. E aí a pergunta é, será que todos que entraram e que estão e que conduzem o rebanho de Deus, será que são verdadeiramente todos assim, que entraram pela porta, que têm essa consciência da responsabilidade que é cuidar do rebanho de Deus? Pedro, escrevendo lá na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz, apacentai o rebanho de Deus. Apacentar é cuidar, irmãos. E cuidar de ovelha, cuidar do rebanho de Deus é algo muito mais do que número. Às vezes existem pessoas que lideram o povo, que o povo de Deus, que lidera a igreja do Senhor Jesus, que em sua maneira de falar, nos seus relacionamentos, em bate-papo, a única coisa que parece que lhe interessa é número. É como que se ele apacenta um rebanho cuja essas ovelhas não tem nome, é apenas um número. É apenas um número para ele, é apenas um número lá na relação daqueles que contribuem, daqueles que cooperam com a obra, é apenas um número e isso basta. Ele nunca está para socorrer, que seja de dia, que seja à noite. Ele nunca está para dar uma palavra de conforto, ele nunca está para dar uma orientação segura, ele nunca está para ouvir o porquê que esta pessoa às vezes tem assumido um comportamento estranho. Quantos que às vezes se afastou da comunhão, ou outros às vezes que nem consegue participar de um culto de ceia. Mas por que será que esta pessoa está assim? Ou até algumas atitudes da pessoa que foram mudadas, Mas por que será? Porque existe sempre uma causa, existe sempre uma causa quando há uma reação contrária, uma mudança, existe alguma coisa. E uma das
advertência do Senhor, do chamado de atenção, se não me falha a memória, parece que é em Provérbio que o Senhor fala: procure conhecer o estado das minhas ovelhas, né? Procura conhecer o estado das minhas ovelhas. Para procurar conhecer o estado das ovelhas do Senhor, isso não é algo para quem entra pela janela, isso não é algo para quem sobe e entra pelo telhado no aprisco, mas isso é para quem entra pela porta. É para aqueles que entram pela porta, aqueles que sabem o custo, que sabem o preço da sua renúncia em prol do ministério, em prol da sua vocação. É para aqueles que sabem o que é dor, o que é sofrer. É para aqueles que sabem o que é dificuldade em prol do bem-estar das ovelhas, em prol do bem-estar do rebanho. Então não é para qualquer um. Para aqueles que apenas só interessa números, para aquele que apenas ele conhece não nome por nome, mas ele conhece lá a relação de quantas pessoas, de quantas ovelhas se reúnem ali, qual é o dia mais frequentado, se é domingo, se é quarta-feira, qual é o dia que entra a maior oferta, ou o dia de maior arrecadação. Para esses que pensam assim, para esses que agem assim, esses não interessa muito essa questão de saber como é que está o estado das ovelhas, se as ovelhas estão bem, se as ovelhas estão alegres, se as ovelhas não estão tristes, se as ovelhas não estão mal nutridas. Para esses não interessa. Para esses interessa sim números. Números interessam. Quantas ovelhas tem, quantos irmãos tem. Parece até que ele não se dirige aos irmãos, não se dirige às pessoas que Deus confiou para ele cuidar. Parece que ele não se dirige a pessoas, mas assim a numerais, né? A numerais. É o irmão 10, o irmão 20, aquele ali é o irmão 30, se for grande, aquele lá é o irmão 1350, e assim sucessivamente. Isso não é característica. Isso não é característica de quem entra pela porta. Isso não é característica de quem verdadeiramente entrou no aprisco pela porta. Isso não é característica de quem realmente renunciou, de quem realmente abandonou a sua própria vida, sacrificou os seus próprios projetos, se anulou em prol do reino de Deus, em prol do seu chamado, da sua vocação. E aí? Jesus disse que aquele que não entra pela porta, mas que sobe por outro lugar, ou então entra pela janela, entendeu? Por onde você entrou? Você tem certeza de qual foi o seu acesso ao reino de Deus? Qual foi a porta de acesso, ou seja, o acesso seu ao ministério pastoral, ao ministério de mestre, ao ministério até profeta? Às vezes você até não se sente nem pastor, porque pastor se acha pequeno. Você se sente mesmo que você é apóstolo, mas apóstolo no sentido, no sentido até assim que é pejorativo, porque o apóstolo não é aquele a quem tem que ter ali uma vassalagem para lavar os pés, para servir, para conceder a satisfação de gostos assim, até gostos rebuscados, e por aí vai. Então, qual foi o seu acesso ao ministério da Palavra de Deus? Esse é um questionamento que é bom a gente pensar, mas um dia estaremos frente a frente, né, com aquele que há de julgar vivos e mortos, né? Isso vai ser no tribunal de Cristo, no arrebatamento da igreja. Ali sim haverá uma prestação de contas, e aí é quando vamos saber se verdadeiramente nós somos aquilo que pensávamos ser, ou se nós somos aquilo que a gente achava que era. Então, quem vai verdadeiramente dizer isso aí, e quem vai carimbar isso aí, é aquele que é o supremo pastor, dono do rebanho, aqueles que deu a vida pelas suas ovelhas. É Ele quem vai aferir. É Ele quem vai aferir isso aí. Amém? Deus te abençoe. Pastor Antônio Oliveira, o meu canal é Verbo e Vida. Se você não
se inscreveu ainda, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, ativa o sininho, comente e compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. Deus te abençoe.